passa assim muito tímido é porque ele saiu nas páginas dos jornais naquela época, porque disseram que era Dona Flor e seus 2 maridos. E aí já se foram esses anos. Aí a Sandrinha tá querendo que o Agamenon suba, mas aí é muita barra, André, não deixa, muito menos a Socorro. Olha só, gente, eu estava dizendo aqui como nesse momento, hoje pela manhã, quando eu acordei, o sol adentrava no meu apartamento e eu fui até a janela e olhei para um pouco do cocó, porque os prédios estão tirando aquela beleza, e pensei, ali tem resistência e liberdade. E lá longe a praia, um pouquinho das dunas que também estão sendo destruídas, eu vi o mar, os seus sabores, e pensei nos amores. Como é bom amar. Porque uma sociedade em que nós somos soldados armados ou não, é porque é uma sociedade que faz com que nós sejamos submetidos não só à lógica do Estado, mas à lógica do dinheiro e da mercadoria. Quem produz vai destruindo e quem compra ajuda a destruir. Nós vivemos um momento em que cada um de nós tem que pensar na responsabilidade que se torna cada dia maior. Por que não ser cada vez mais consciente? Por que ficar em casa quando a rua mostra não só gente, mas tanta perspectiva de quem vai caminhando e cantando e de quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós estamos vivendo esse momento. A gente fica pensando, companheiras e companheiros da anistia, o Dilmar foi um deles também. Companheiros e companheiras da anistia. No momento em que faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Era aquele período da ditadura militar. Mas eu, como sempre, procurei aliar não só a capacidade de luta e a resistência ao sonho e a essa coisa maravilhosa que é você poder amar. Eu fiz uma poesia, lembrando, cantei faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. De apenas dizia, repetindo o poeta, mas fiz uma poesia dizendo que o escuro faz, que o amor faz do escuro doce madrugada. E por isso, minha gente, por isso que é impossível você pensar num projeto alternativo de sociedade se você não tiver amor à humanidade. Eu estava vendo ali, o João Alfredo é muito grande e se coloca lá atrás, e eu estava vendo ali o João Alfredo e pensando, como pensar só na humanidade, se é no planeta que nós buscamos a forma de sobrevivência, e esse sistema do horror, da destruição, da morte, destrói a natureza e destrói os nossos sentimentos. Porque sendo a sociedade do macho, diz que o homem não pode chorar, que o homem tem de prover e a mulher tem de cuidar. Por que o homem não tem que cuidar? Por que retirar do homem a capacidade de ter afeição e dizer que isso faz a mulher relegada? Porque não produz o dinheiro e não está voltada para a produção, mas para a reprodução de novos seres humanos. Que lindo era ontem aqui nesse Estoril, ontem não, anteontem, a Juliana todo tempo a subir para o banheiro lá em cima, e o seu buchão maravilhoso, arredondado, como diz Rose Maria Muraro. Nós não queremos um mundo pontiagudo, não teremos um mundo
macho, onde você separa tesão de emoção. Nós queremos um mundo redondo, onde o amor que gerou um novo ser diz que aquele peito vai lá já de mamar a essa nova criatura. E vamos aqui festejar. Eu disse a Juliana e o Robson, que são os pais desse neném, que já fazia a mãe tremer no dia de ontem, mas que só nasceu hoje, porque ele queria já dizer que vai estar nesta luta da emancipação, porque não há solução se ficarmos submetidos a essa lógica assassina desse sistema. E como é bom pensar num novo ser que nasce. Vamos despir esse ser que faz com que nós, às vezes, tenhamos medo de ir ao encontro do desafio e ficamos acomodados ou acovardados, dando mais margem a toda essa desgraceira que está acontecendo no nosso país e no mundo todo. Eu gostaria de dizer que a gente, ao falar da anistia, eu lembro da minha mãe, que naquela época queria levar a Célia Zanetti, a vovó do dia, eu também me acho avó, queria levar a Célia Zanetti para todo canto do Ceará, porque olhe que olhos lindos tem Célia Zanetti, olhos azuis, porque eu e a Lucinha e as outras filhas e filhos puxamos mais o caráter indígena, e por isso lá nos Estados Unidos botaram no meu documento que eu era raça desconhecida pelo fato de ser amarela. Amarela índio, amarela, que diz da história de um povo que, como Mandacaru, resiste da flor para que possa sobreviver o homem do sertão castigado pela seca. E é esse o sentimento que eu tenho do meu Quixadá, que é o Quixadá de Rosa Fonseca, e também do Hilário, que foi prefeito daquela cidade, da Raquel, e de tantos outros que estão aqui, a Cristina, e não dá para citar o nome de todos. E, gente, quando cheguei nessa cidade, Cid Carvalho, que aqui está e é meu cunhado, dizia: como, Maria, você vai namorar? Eu namorava um militar. E ele disse: como, Maria, você vai namorar uma pessoa para viver numa vila militar se você é rebelde? E daí acabou-se a história com o militar. E toca eu a salvar o Agamenon do comunismo ateu, porque era católica. E salvei o Agamenon com a beleza, e olha que ele é André, olha aqui a filha parecida com ele. Pois é, comigo também. Minha gente, e depois, qual o ensinamento que a gente tem? Diziam alguns companheiros de esquerda que quem estava nos bairros da periferia era lumpen, e nós tínhamos que cuidar só do operariado. E foi na favela Zé Basto, com a Auxiliadora e com tantos outros, que a gente encontrou a garra da mulher e a capacidade de fazer história, mesmo sem saber ler. Então, é esse o ensinamento dessa história, que veio até aquele momento que o Dilma diz, e aqui, essas asas, era de quem achava que era preciso traçar caminhos, mas quando não tem caminhos traçados, nós voamos. E voamos com o povo da Fortaleza contra os coronéis e contra a reforma e a conciliação. E essa marca que nós trazemos no coração, alguém que queria ser anticapitalista, não para marcar posição, mas porque tinha um compromisso com a revolução, que tinha um compromisso com um povo que queria viver um novo tempo. E chegamos aqui. Chegamos aqui depois de tantas coisas. Eu vou só citar, me permita, João Alfredo,
Em memória de Padre Haroldo. Eu estou falando demais, né? Mas lá vai. Mas em memória de Padre Haroldo, a gente num comício, no comício dos metalúrgicos. Aí eu disse, pois é, minha gente, veja aqui a luta como é importante. Veja a garra de vocês. Eu fui expulsa do PT, mas estou aqui junto com o João Alfredo, porque a luta é maior. Aí um operário gritou da lá, prefeito, o PT não quer, mas eu lhe quero, queridona. Aí acabou o discurso da mulher. Então, nós passamos por essa trajetória, até chegar um momento que descobrimos que os ensinamentos de Marx tinham dois vieses. Um da luta de classe e de outro que ele analisava que o capitalismo tem uma lógica interna que destrói esse sistema. E, portanto, hoje, depois desses últimos 15 anos, que nós trouxemos aqui tantas pessoas e passamos por tantas histórias, nós descobrimos que a revolução microeletrônica era que estava revolucionando o sistema. Que nós, revolucionários, aqueles que fizeram lutas memoráveis por outras partes do mundo, apenas modernizaram o capitalismo. E, portanto, haveria que se entender por que a sociedade que nós vivemos é diferente daquelas anteriores à década de 80. Porque essa revolução microeletrônica, para atender a ganância cada vez maior do capital, o alto movimento do dinheiro, tem que produzir e produzir mais barato para que possa vender, porque põe na desgraça a maioria da população que não tem emprego para sobreviver. E esse sistema vai destruindo não só os postos de trabalho, mas vai destruindo a natureza e vai fazendo algo que é mais horroroso. Vai pegando os nossos corações, a nossa mente e destruindo como também fosse mera mercadoria. Então, em nome dessa reflexão de um sistema que faz com que nós, os mais velhos, estejamos a enterrar os jovens. Um sistema onde os jovens enterravam seus avós, seus pais ou tios mais velhos, existia algo compreensível. Mas nós estamos a enterrar os nossos jovens, os nossos filhos. Se a ditadura destruiu e fez desaparecer tantos corpos, a continuação de um sistema assassino que se impôs pelas armas, se implantou pelo terror, fazendo com que o espaço do trabalho fosse o espaço da dignidade, enquanto o espaço do cuidar era espaço relegado e as mulheres inferiores sem ter importância. Vamos construir uma história nova, homens e mulheres, despindo dessa couraça que faz com que eu, uma mulher batalhadora, chamada Maria Guerreira, quando fui uma pessoa que vive tantos momentos de alegria, mas que vive também momentos de dor. Cheguei para Dona Edmilson, que há pouco estava aqui, e disse: Dona Edmilson, hoje eu trago uma dor diferente. E ele disse: qual é? Perdi um sobrinho neto de 16 anos, que o pai recebe a notícia por conta daquele que veio deixar água na sua casa e que disse: seu Gilberto, acho que o rapaz que foi levado para o necrotério é o seu filho. Meu sobrinho neto, 16 anos, eliminado pelo narcotráfico. E eu dizia: fizemos tudo, Dona Edmilson. A mãe passou a mão na cabeça. Ele pegou minha mão, quando eu fiz assim, ele pegou minha mão.
Maria, o que é que faz uma mãe numa hora dessa? Portanto, caminhando e cantando, ensinando e aprendendo, essa é a nossa missão. Aquele senhor, bispo, religioso, tão humilde, a me dizer que o que é que deve fazer uma mãe, se não aconchegar um filho que está sendo assassinado pela droga. Gente, essa sociedade, nós não podemos nos calar nem um minuto. E foi por isso que nós fomos a tantas lutas. E foi esse sentimento do humano, de saber sentir a dor do outro, que nos levou à maternidade, escola e ao hospital da clínica, para dizer às companheiras e os companheiros, porque eles não estavam só. E nós íamos mobilizar essa cidade para dizer à reitoria da Universidade Federal do Ceará que essa não é a reitoria que eu quis construir, que eu quero para a juventude. Uma reitoria que chama a Polícia Federal para jovens, ou uma polícia que chama, ou uma reitoria que chama a polícia no momento em que esses companheiros querem negociar e o covarde do presidente da EBC, avacalhado, não teve coragem de sair para falar com os companheiros e chamou a Polícia Federal. A Polícia Federal chegou lá, o que estamos fazendo aqui? E foram embora. Portanto, esse é o sistema que nós estamos vivendo e nós não podemos aceitar. Por isso, decidimos, com esse restaurante fechado, manter a festa aqui, porque aqui lembra Cláudio Pereira, aqui lembra os poetas da nossa sociedade, aqui lembra uma juventude rebelde, aqui lembra nós mulheres que saímos de casa para ombrear com os companheiros e dizer: nós sabemos amar e cuidar, e vamos com vocês cuidar do mundo, não o mundo do capital, o mundo da mercadoria, mas o mundo que nós estamos querendo construir lá em Cascavel, no sítio que era Cururu, que a mamãe tinha tanto medo, um sítio que era Cururu e agora é de emancipação humana, com todos esses companheiros e companheiras que estão aqui, fazendo uma nova história para dizer para o Ceará e o Brasil e para o mundo que dinheiro não traz felicidade, poder não tem ética e a disputa eleitoral não tem alternativa, porque o sistema em crise faz a política girar em falso. Portanto, ou criamos movimentos capazes de balançar essas estruturas, capaz de romper com esse capitalismo, ou iremos todos para o colapso da destruição do meio ambiente, como estamos assistindo, e de nós, seres humanos. Que bom ter energia, que bom poder se transformar 73 anos em 37. Então, jovens, eu disse nesse instante o queridão aqui que ele tinha ficado no canto porque tinha nascido o filho da Juliana, mas não é assim. Olha a irmã brigando com ele, dizendo que ele está no canto, mas não é assim, porque coração de mulher cabe sempre mais, e nós temos uma capacidade de amar extraordinária. Portanto, Daniel, você continua sendo meu neto querido, mas meu amor, isso Freud explica, querido, eu estou lhe chamando de neto. Bom, então eu queria dizer que eu ficaria muito feliz de, depois da minha fala, ter uma figurinha linda que pudesse cantar aqui, embora eu acho todos lindos, mas é porque ele é demais. O pai senador, ele foi campeão de skate em Brasília. E os irmãos doutor,
Ele fez faculdade, mas prefere ser cantor do que ser doutor, advogado. Então isso é maravilhoso. E depois vocês vão conhecer aqui. Ele usa barba, mas ele não tem muito de Che Guevara não. Mas é o Cidinho que depois vem cantar, porque a noite é de quem ama a natureza, quem ama a música, quem ama a humanidade e que acredita na possibilidade de uma nova revolução da emancipação. É isso aí, Maria. Eu queria chamar aqui as companheiras do MDTS, o Movimento de Defesa dos Trabalhadores da Saúde na SAMEAC UFC, para entregar aqui um buquê de rosas a Maria e chamar o